Olá, sejam bem-vindos ao Estúdio Malika de Yoga e Dança. Hoje vocês vão participar de uma aula demonstrativa de balé para adultos, ok? Então eu explico o exercício aqui e demonstro lá no fundo. Vocês podem fazer comigo quando eu estiver demonstrando com a música, ok? Espero que vocês tenham uma ótima experiência. A primeira parte da nossa aula, ela se inicia no chão, para que o nosso corpo se acostume com algumas posturas e alguns movimentos. Depois a gente vai fazer em pé com o apoio de uma cadeira ou de um banco. Primeiramente, agora nós vamos fazer um aquecimento, mexendo cada parte do nosso corpo, ok? Então a gente já inicia na posição conhecida pelas crianças como borboletinha, que é para já ir soltando toda essa região da perna e do quadril, que a gente vai trabalhar bastante isso no balé, que nós chamamos de andeor. Para frente e para trás. Agora nós vamos fazer exercícios para soltar a musculatura do pé. Então nós vamos dividir o nosso pé em 3 partes. Dedos, que eles são trabalhados na meia ponta, ponta e flex, ok? É muito importante a passagem pelos dedos quando tá fazendo a ponta e pelos dedos quando volta pro flex. Então, sentados sobre os isquios, joelhos bem esticados o máximo que conseguir e coluna bem reta. Os pés se iniciam em flex, que é puxando os dedos o máximo que conseguir para junto do seu corpo. Quando estiver indo para a ponta, os dedos continuam e eles são os últimos a apontarem para o chão. E quando sobe no flex, os dedos são os primeiros a subirem e eles conduzem todo o pé para trás. Então, flex, dedo, ponta. Dedo, flex, dedo, ponta, dedo, flex. Essa é a primeira parte do nosso exercício. A segunda parte é apenas dedo e ponta, mantendo sempre os joelhos bem esticados, coluna reta e mãos de preferência no joelho para a gente não correr o risco de relaxar na nossa postura, ok? Então a segunda parte do exercício fica lá embaixo, dedo, ponta, dedo, ponta, dedo, ponta. Preparados? Dedo, ponta, dedo, flex. Dedo, ponta, dedo, flex. Dedo, ponta, dedo, flex. Dedos, ponta, dedos, flex. Dedos, ponta, dedos, flex. Dedos, ponta, dedos, flex. Continua. Segunda parte do exercício, fica na ponta. Sobe só os dedos. Dedo, ponta, dedo, ponta, dedo, ponta, dedo, ponta,
esse trabalho dos dedos, porque nós chamamos eles de meia ponta. Quando nós estamos sobre os dedos, nós estamos na meia ponta. Na ponta é apenas quando a gente está na ponta do dedão mesmo, com o uso de uma sapatilha específica de ponta, que tem uma base de gesso para sustentar os pés. Do contrário, todos os outros exercícios em que nós ficamos em cima dos dedos, nós chamamos de meia ponta, ok? Vamos para o nosso segundo exercício. Esse exercício é um alongamento um pouquinho mais amplo, trabalhando pernas, troncos e braços. Última vez. Importante pé em flex. Ainda no chão, agora nós vamos trabalhar umas posições muito utilizadas no balé, que são o coupé e o passé. Primeiramente, nós vamos fazer isso de forma en dedans. En dedans significa pernas rotacionadas para dentro. En dehors significa que nós vamos girar toda a nossa perna a partir do quadril para fora, ok? Isso a gente vai usar muito. A princípio, nós vamos começar sempre com o en dedans e com o tempo a gente vai trabalhando o en dehors. O coupé, tanto en dedans quanto en dehors, ele significa que a ponta dos dedos dos pés encostam no osso do nosso tornozelo. O passé é acima do joelho. En dedans é a mesma coisa. O coupé aqui, passé. Nós vamos fazer agora deitados, primeiro para desenvolver essa consciência, essa sensação de uma perna passando pela outra, para sabermos exatamente aonde o pé deve ficar e o limite do corpo de cada um. Isso é muito importante, respeitar o limite do seu corpo. Então, se eu não consigo subir um passé nessa altura, eu faço um pouquinho mais baixo, não tem problema. Se eu não consigo fazer ele completamente aberto, por enquanto a gente fecha ele um pouquinho. Então, o importante é respeitar o limite. Primeiramente, então, nós vamos ter essa sensação deitados, para depois a gente levar isso para a postura em pé, ok? Então, o exercício consiste basicamente nesse passeio da perna pela outra perna. Coupé, passé e volta para o coupé. Coupé, passé e volta para o coupé. Primeiro en dedans, depois en dehors. Fazer o exercício en dehors deitado vai demandar um trabalho muito importante de abdômen e de sustentação do corpo. Então, prestem sempre muita atenção no abdômen, porque se o abdômen estiver relaxado, pode sobrecarregar a coluna lombar. Então, sempre na ponta do pé, quando estivermos deitados. Coupé, passé. Coupé, voltou. Outro pé. Repete. Estamos trabalhando en dedans ainda, ok? Perninhas viradas para dentro. Agora a gente vai rotacionar a perna para fora. Coupé, passé. Coupé, voltou. Calcanhar junto, dedos separados.
Bom, agora nós vamos começar a segunda parte da nossa aula, que são os exercícios na barra. Como a gente está em casa, vocês podem usar uma janela para se apoiar, uma cadeira, um banco, alguma coisa que seja relativamente firme, porque nós vamos alternar o uso das pernas, então seria interessante ter uma barra de apoio, ok? Primeiro exercício é o exercício de tandi. O tandi, ele consiste basicamente no pé, arrastando pelo chão e saindo até ficar somente a ponta encostada no chão. Volta passando pela meia ponta. Por isso a importância daquele exercício que nós fizemos no chão dos dedos, porque agora a gente vai usar muito no trabalho do tandi. E é esse exercício de dedo que nos ajuda a saltar e mil outras coisas que o balé permite fazer quando a gente fortalece os dedos, ok? Então o exercício de tandi vai ser assim. Virada de frente para o seu apoio. Em primeira posição fechada, vai arrastar o pé para frente, fazendo tandi e volta. Arrasta o pé para frente e volta. No exercício de tandi, a gente arrasta o pé para frente e volta. Ele vai arrastando mesmo no chão. Quando não dá mais, fica só a pontinha encostada no chão e volta arrastando pelo chão. Arrasta e volta. Nós vamos trabalhar o tandi na primeira posição fechada e na primeira posição aberta, onde a gente trabalha já o nosso andeor. Quando nós estivermos na primeira posição fechada, o pé vai para frente e volta seguindo a linha da perna. Em primeira posição aberta é a mesma coisa. Ele segue a linha da perna. Então, se meu calcanhar está para frente, ele tem que se manter para frente e volta. O calcanhar é o primeiro que sai e na volta os dedos que conduzem o movimento, sendo o calcanhar o último a retornar para a posição, ok? Então, o exercício é 1 e 2, fecha 3, 4, mesma perna, 5, 6, fecha 7, 8. Outra perna. 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abriu primeira posição e se coloca. É muito importante o quadril estar encaixado, joelhos esticados e o nosso músculo que fica aqui chamado ilio-psoas alongado. Abriu na primeira posição, saiu a perna. 1 e 2, volta 3 e 4, 5, 6, volta 7 e 8. Aí troca de perna. 1 e 2, volta 3 e 4, 5, 6, volta 7 e 8. Agora eu vou colocar a música. Fazer os exercícios de plié. O plié significa flexão de joelhos. Então, nós temos o demi-plié, que é meia flexão de joelho, e o grand plié, que é a flexão completa, a grande flexão de joelho. Nós vamos trabalhar, por enquanto, somente o demi-plié. Então, nós vamos trabalhar o plié na primeira posição fechada e na primeira posição aberta dos pés, também de frente para o nosso apoio. Primeira posição fechada, joelhos bem esticados. A gente vai dobrar o joelho até o limite que o calcanhar não saia do chão, ok? O calcanhar não pode sair do chão no demi-plié. E faz 1 e 2, estica 3, 4,
5, 6, estica 7, 8. 1 e 2, estica 3 e 4, abriu, primeira posição aberta. Vamos repetir. 1 e 2, estica 3 e 4. 5, 6, estica 7 e 8. 1 e 2, estica 3 e 4, fechou, primeira posição, terminou. Notem que é bem importante que o joelho acompanhe a ponta dos dedos, tá bom? Então, se o meu dedo abre só até aqui, o meu joelho tem que acompanhar meu dedo. Ele não pode nem estar muito pra frente, nem muito pra trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Abriu, primeira posição aberta, encaixa o quadril, prende o abdômen. 1, 2, estica 3, 4, 5, 6, estica 7, 8. 1, 2, estica 3, 4, voltou e terminou. No próximo exercício, nós vamos unir o tandi e o plié em um exercício só. Então, nós já vamos começar na primeira posição aberta. E tandi, 1 e 2, fecha 3 e 4. 5, 6, fecha 7, 8. Troca, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Plié, 2, estica 3, 4, 5, 6, estica 7, 8. Plié, 2, esticou e vai subir na ponta dos pés. Então, é muito importante que o peso se distribua entre todos os dedos que estiverem apoiados no chão. E vai ficar nessa posição tentando soltar da sua barra de apoio, buscando um equilíbrio. 1 e 2, fecha 3, 4, 5, 6, fecha 7, 8. 1 e 2, fecha 3 e 4, 5, 6, fecha 7, plié. 1 e 2, estica 3 e 4, 5, 6, estica 7, 8. 1 e 2, estica 3 e 4, sobe no relevé e tenta se equilibrar. Vai soltando aos pouquinhos a mão, conforme vai sentindo segurança. Estica o joelho, prende a barriga, encaixa o bumbum. Terminou. Agora nós vamos fazer um exercício chamado GT. Ele é muito parecido com o tandi, com a diferença de que o pé sai do chão. O tandi, o dedo não desgruda do chão. No GT, ele chega a sair por alguns centímetros só. É pouca coisa. E ele precisa de muita força de internos de coxa para fazer depois, futuramente, exercícios de bateria e de saltos. Ok? Agora, a gente vai fazer o rondejant. Rondejant, ele também é bem... O princípio dele passa pelo tandi também. E ele vai passar pelas posições que nós conhecemos como devant, frente, à la seconde, lado, e derrière, atrás. Nós não vamos fazer o derrière ainda. Vamos fazer apenas devant
e à la seconde. Então, o princípio do rondejant é a mesma coisa do tandi, sai a perna no tandi e ela passa como um ponteiro de relógio até chegar na posição à la seconde e fecha. Esse exercício, novamente, vocês devem executar de frente para sua barra de apoio. Eu vou mostrar sem a barra para que vocês possam visualizar os meus pés. Colocou a mão na barra, tandi devant. 1, 2, 3, 4, vai ao lado. 5, 6, 7, 8, fechou. 2, 3, 4, troca o peso. Agora o peso fica nessa perna, que será a nossa perna de apoio. E 1, 2, 3, 4, ao lado. 5, 6, 7, 8, fecha. 1, 2, 3, 4. Agora nós vamos começar ao lado e ir pra frente. 1, 2, 3, 4. Foi pra frente. 6, 7, 8. Fechou. 1, 2. Passando o pé pelo chão. Troca o peso da perna. Mesma coisa com a outra perna. Sai ao lado. 1, 2, 3, 4. Foi pra frente. 6, 7, 8. Fecha. E terminou. Todos os exercícios que vocês fizerem, é sempre muito importante a postura. A postura nunca muda. Então, é sempre importante. Nós temos a tendência de deixar a nossa lombar solta, então encaixa. Esse encaixe é feito através dos ilio-psoas que passam por trás do nosso abdômen. Então é sempre importante fazer isso, imaginar que está fechando o zíper de uma calça, sem deixar o joelho dobrar. A tendência é o nosso joelho dobrar. Isso não pode, senão a gente não alonga o psoas. Quando a gente faz esse encaixe de quadril, necessariamente a nossa coxa faz essa rotação. Então, quando a gente sai a perna no calcanhar, vocês têm que pensar que o calcanhar está para frente e para cima. E tentar manter essa posição quando vai ao lado. Não pode deixar a perna rotacionar para dentro. Mantém ela ao lado. Saiu devant, foi ao lado. Não deixa acontecer isso. Mantém o calcanhar para baixo. Imagina que ele tem um ímã aqui que quer grudar no outro calcanhar sempre. Então tá sempre puxando. Essa sensação de ímã que puxa um calcanhar para o outro. Puxa o calcanhar. Vocês vão sentir bastante glúteo, posterior, quadríceps. Trabalha muito tudo isso, porque a gente tem que estar o tempo inteiro com a perna tonificada. Os músculos têm que estar tonificados para conseguir uma postura ideal. Agora, nós vamos passar para os exercícios no centro. Então, nós não vamos mais utilizar a barra de apoio e vamos fazer tudo com o equilíbrio do nosso corpo. Nós já trabalhamos muito isso, essa troca de equilíbrios, então é muito importante lembrar que quando eu vou trabalhar com uma perna, o meu peso tem que estar na outra perna, para ela ficar livre e poder se movimentar. Se eu tiver com o peso aqui, eu caio, ok? Então, é sempre muito importante fazer essa troca de peso. Se eu vou sair com essa perna, o meu peso tem que estar aqui para eu conseguir ter o equilíbrio. Agora, no centro, isso é fundamental. Se não trocar de peso, não consegue fazer nenhum exercício, ok? Então, vamos fazer agora um exercício apenas de sensação de troca de peso para vocês sentirem isso. Observem que a movimentação vem aqui da perna, não é o tronco que se mexe, tá? É todo o corpo a partir da troca de peso de perna. Somente o exercício de troca de peso agora. Braços em segunda posição. E peso. Voltou. Pro outro lado. Voltou. Pro outro lado. Voltou. Mantém os joelhos esticados. Outro lado. Voltou. Mais rápido. 1. Volta. 2. Volta. 3. Volta. 4. Volta.
Nós vamos fazer o mesmo exercício de Tandi, agora sem o apoio da barra. Sempre muito importante manter a postura. Como nós não temos o apoio da barra agora, os nossos braços precisam estar colocados. Como que nós fazemos isso? Nós vamos ficar apenas com a mão na cintura, para a gente se acostumar com essa movimentação sem um apoio. Nos próximos exercícios, o braço sempre começa aqui, em primeira posição, passa pela preparatória, vai para a segunda e fica aí. O que é importante? Ele manter uma linha descendente. O cotovelo não pode quebrar essa linha, nem a mão. É uma linha descendente e o braço sempre arredondado, tá? Não é esticado, arredondado e para frente. Você precisa ser capaz de ver todo o seu braço sem precisar virar a cabeça. Se ele fica aqui, eu preciso virar a cabeça para ver. Então tá errado, tá na posição errada. Eu tenho que conseguir enxergar os meus braços sem precisar virar a cabeça. No primeiro, então, nós vamos fazer com a mão na cintura e nos demais sempre essa posição de preparação. Da primeira posição, passa pela preparatória, abre o segundo. É muito importante também manter o tônus do braço, porque a tendência é ele ir caindo porque a gente vai cansando. Então, sempre mantenha toda essa área das costas tonificada. Encaixando as omoplatas, não pode deixar aqui. Encaixa, porém abre espaço entre elas. Alonga, não deixa ela encurtada também. Separa e encaixa. Nesse momento de separar, acontece de abrir as costelas. Nessa hora a gente fecha também. São forças opostas que a gente tem que ir trabalhando, mas com o tempo a gente vai criando essa consciência corporal. Tá? Mas são muitas coisas que têm que ser pensadas, eu sei, mas com o tempo ela fica natural. Então vamos para o exercício de Tandi, sem apoio de barra, com os braços na cintura nesse momento. Vamos fazer agora o exercício de GT, assim como nós fizemos com o apoio de barra, agora sem o apoio de barras e com os braços em segunda posição. É o mesmo exercício que nós fizemos na barra, agora nós vamos fazer no centro. É bem desafiador esse, porque ele troca de peso o tempo todo, e o fato de ter que tirar a perna do chão demanda um equilíbrio, e aí quando a gente está equilibrado numa perna, já tem que trocar para outra, mas com o tempo vocês vão ver que isso vai naturalmente acontecendo, sem que vocês precisem pensar. Vamos fazer agora um exercício de plié no centro também, que é bem desafiador. É importante pensar em todo esse posicionamento do corpo, ombros baixos, omoplatas encaixadas, costelas fechadas, quadril aberto, glúteo encaixado, rotação de coxas para fora, joelho esticado, pé inteiro no chão.
Não pode tirar o calcanhar do chão nesse momento, ok? O próximo exercício agora vai ser de deslocamento. É importante ter um pouquinho de espaço, então encostar os móveis em casa para que vocês possam se deslocar. Não precisa ser grande o espaço, porque a gente tem a possibilidade de fazer em círculo, tá? A forma como vocês vão se deslocar, o desenho do deslocamento vai depender do espaço que você tiver em casa. Então, eu opto sempre por uma diagonal, que é possível a gente usar o maior espaço possível. Se não for a diagonal o maior espaço, faça em círculo. O importante é ter uma continuidade do movimento para você sentir o trabalho do deslocamento. Então, nesse primeiro momento, nós vamos em primeira posição fechada, fazer o relevé, que é subir na meia ponta, e se deslocar em passos bem curtinhos. Esse passo chama-se pas de bourrée suivi. Nós vamos fazer ele agora, nesse momento, apenas na primeira posição fechada. Futuramente, ele é executado em quinta posição de relevé. Com as mãos na cintura, pernas bem juntas da primeira posição fechada, sobe na meia ponta e vai se deslocando sem dobrar o joelho. Perceba que o movimento é apenas de pé. E o resto do corpo não pode se mexer. Tem que se manter o mais firme possível. Coluna reta, olha para frente. Nós vamos unir alguns passos em um único exercício. Então, nós vamos usar o pas de bourrée suivi com o braço em preparatória. Chegou no centro do seu espaço, desce em primeira posição aberta, abrindo os braços. Faz tandi à la seconde com uma perna, tandi à la seconde com a outra perna, fechou, sobe novamente o braço em preparatória, vira para o seu lado e termina o caminho no pas de bourrée suivi. Vou mostrar com música. Agora nós vamos finalizar a nossa aula com o port de bras. O port de bras nós utilizamos as posições dos braços, vamos passar por todas elas. Vocês só conhecem 3 agora nessa aula, futuramente vão saber o nome de todas elas. Mas é só me acompanhar na música e curtir esse momento. Eu vou fazer junto e vocês vão copiar. É bem simples, não tem grandes variações, para que nas próximas repetições vocês possam se permitir olhar para as mãos de forma que se torne um movimento mais dançado.